Boa tarde. Esse trabalho foi realizado por mim, Beatriz, e pela Nina. Nele, nós vamos falar brevemente sobre a história da lendária arquiteta Lina Bo Bardi. Para entender as decisões projetuais e o trabalho dela, precisamos conhecer sua formação europeia e suas influências que a prepararam com conhecimento teórico sólido, ajudando assim na criação em diversas obras que conhecemos atualmente. Nascida no dia 5 de dezembro de 1914, em Prati, Roma, Lina é criada em uma família muito aberta às artes. Ela desenhava seguindo os passos do pai, que além de engenheiro, era pintor. E com isso, ela decide cursar o Liceu Artístico e, em seguida, arquitetura na Faculdade de Roma, onde a tradição de ensino era centrada em disciplinas de histórico-arquitetônicos, como um reflexo da própria condição da cidade, como um centro da cultura clássica. Portanto, havia um grande enfoque nos estudos de monumentos antigos e apreço pelo sentido histórico, sob influência de Gustavo Giovannoni. Após se formar em 1939, a jovem arquiteta muda-se para Milão, pois, segundo seu relato, fugia das antigas ruínas recuperadas pelos fascistas. Roma era uma cidade parada, lá estava o fascismo. A Itália toda era meio parada, mas Milão não. Portanto, em Milão, Lina procura um ambiente mais dinâmico e mais propenso a acolher as propostas inovadoras do movimento moderno. Ela colabora com Gil Ponti, que além de diretor dos Trienais de Milão e da revista Domus, era representante da corrente de valorização do artesanato italiano. E também com Bruno Zevi, os quais fundam a revista semanal La Cultura della Vita. Essa colaboração rendeu à arquiteta uma rica e variada experiência, desde o design de mobiliário, passando pela moda, até projetos urbanísticos. A Segunda Guerra, no entanto, paralisa a produção arquitetônica, o que faz com que se concentre na atividade de ilustração e pesquisa, especialmente sobre artesanato e desenho industrial, colaborando com diversas revistas e jornais, alguns deles de relativa importância. Essa circunstância específica da guerra, que interrompe a atividade de projeto, não a imobiliza. Ainda muito jovem, com a impossibilidade de projetar, Lina dedica-se a intenso trabalho na área editorial. Com a minha geração, aconteceu a Segunda Guerra Mundial, então não se construía nada. Eu escolhi a arquitetura, só se destruía. Então você não podia fazer casas, pensar no futuro de fazer casas. Então, ela foi para Milão. Seu primo trabalho foi no estúdio do arquiteto Ponti, Gio Ponti. Começou lá para fazer prática, para aprender segundo ela, porque Gio Ponti era um arquiteto conhecido nessa época, e moderno. Depois, quando foi declarada a guerra, tudo foi parado. Então, Lina também mudou de trabalho, começou a trabalhar em outras coisas que não fosse construir. Desenhava objetos, colaborava com revistas, fazia desenho e ilustrações de coisas, dirigia domos, toda atividade desse tipo. Ele ensinava, fazia uma colaboração nessa revista feminina, em que ensinava como fazer de uma caixinha de fruta, por exemplo, uma cestinha de trabalho. Cultiva, assim, a prática da escrita, que não será abandonada quando terá a chance de voltar à atividade de projeto. Ao contrário, concilia o pensar e o fazer arquitetura pela mediação do texto escrito, explicando critérios, motivações, raciocínios que a orientam na prática. E como tinha guerra e os homens estavam na frente, então eu, por exemplo, muito jovem, há 23 anos, dirigia a revista Domus. Coisa muito difícil, mas eu fiz uma carreira muito boa. Era escrita no sindicato de publicistas técnicos, né? Quer dizer, eu escrevi artigos, eu fiz uma coisa muito boa, eu tenho conhecimentos de gráfica, de coisas assim, foi belíssimo, trabalhei nos cotidianos de esquerda, depois fomos jogados todos fora, não é? Porque a gente era da resistência, quando a democracia cristã tomou lugar, aí digo, não, aqui, dessa vez é a última vez que eu fico aqui. É preciso ressaltar também a influência pelas ideias de Ernesto Nathan Rogers, em Milão,
o qual estudamos nas aulas de teoria do segundo ano. Só para refrescar a memória, Rogers influenciou uma geração pós-guerra de arquitetos da década de 50, entre eles o famoso Aldo Rossi. Tratou de temas como pré-existência ambiental, utopia da realidade, evolução do movimento moderno, conceito de tradição pela revista Casa Bella Continuità, além de reintroduzir os conceitos de tradição, história e monumento. Ele também defendeu que o arquiteto não deveria projetar de maneira abstrata, como no estilo internacional, pois é preciso levar em consideração a pré-existência ambiental. Agora voltando para a jornada da Lina. Ela veio ao Brasil em 1946, já casada com o jornalista e crítico de arte Pietro Maria Bardi, para fugir da miséria do pós-guerra. Em 1947, Pietro é convidado pelo jornalista, empresário e político Assis Chateaubriand para auxiliá-lo na curadoria do MASP. Lina naturaliza-se brasileira em 1951 e no mesmo ano completa seu primeiro projeto arquitetônico realizado, a Casa de Vidro, explicado no seminário anterior. Funda com Pietro Maria Bardi em 1950 a revista Habitat, cuja edição é feita por Lina durante 5 anos e mais tarde assumida por intelectuais como Geraldo Ferraz. As capas dessas revistas e os textos produzidos por Lina são importantes instrumentos de identificação da cultura brasileira, tratando de projetos e autores modernos, seja na arquitetura, no design e nas artes. Realizou constantes artigos sobre design, cultura local, costumes e o saber do povo brasileiro. Lina realizou muitos projetos ao longo de sua vida, porém nem todos foram construídos. Como ela é mais lembrada por suas obras de cunho arquitetônico, decidimos mostrar brevemente suas obras construídas em uma ordem segundo Olívia de Oliveira. Estão em vermelho as mais conhecidas e de maior renome em nosso meio, começando com a Casa de Vidro, em 1951, o MASP, em 57, Lina vai a Salvador, em 58, para dar conferências na Escola de Belas Artes da Universidade da Bahia, onde projeta o solar do Unhão e sua adaptação para a sede do Museu do MAM. A experiência do Nordeste foi fundamental para o desenvolvimento da arquiteta, por estar rodeada pela diversidade e vitalidade da região em meio ao processo de industrialização. Em 1986, temos a inauguração do Sesc Pompeia e, em 91, a finalização da obra do Teatro Oficina, um ano antes após sua morte. Além de suas ilustrações, aulas lecionadas, produção textual e projetos arquitetônicos, Lina demonstra ser uma artista multifacetada, por meio de suas produções em foco para outras atividades. Uma delas foi o projeto de joias. Ela conheceu a fundo as pedras brasileiras para desenvolver e executar uma coleção de joias que valorizavam pedras semi-preciosas abundantes em nosso território. Esse é um país maravilhoso. Onde é que você encontra um país onde você encontra pedras preciosas na rua? Quartzos, ametistas, você vai... cristais maravilhosos, plantas formidáveis, valiosas, um clima maravilhoso, gente formidável. Infelizmente, em 1989, quando suas joias estavam expostas na Casa de Vidro, elas foram roubadas e até hoje não foram encontradas. Uma das mais famosas é este colar que vemos Lina usando na foto à direita. Em 2017, uma joalheria o recriou e hoje há apenas a réplica exposta na Casa de Vidro. Além das joias, nossa arquiteta também decidiu explorar o mundo do design de mobiliário. Projetou desde poltronas a objetos de decoração, como podemos ver nas imagens onde estão apresentados um porta-revistas de madeira, mesas dobráveis, a poltrona bowl e a tripé. Segundo Montaner, Lina é situada como representante da terceira geração do movimento moderno, junto com Louis Kahn, Aldo Van Eyck e entre outros. Em seu livro A Modernidade Superada, Ensaio sobre a Arquitetura Contemporânea, o autor cita, abre aspas, eles rejeitam o formalismo e o maneirismo do estilo internacional e exigem um olhar novamente para os monumentos, a história, a realidade e o usuário, para a arquitetura vernácula, fecha aspas. Nessa citação,
podemos perceber uma convergência de ideias com Ernesto Rogers. Além disso, Montaner ainda destaca que Lina, abre aspas, conseguiu superar os limites da mesma arte moderna, sem quebrar com seus princípios básicos. Se a arquitetura moderna era anti-histórica, ela conseguiu fazer obras em que a modernidade e a tradição não eram antagônicas. Se a arte moderna era intelectual, internacional e relutante com o gosto estabelecido e as convenções, no Brasil, foi possível uma arquitetura e uma arte moderna enraizada na experiência da arte popular, negra e indígena, estritamente diferente do folclore, do populismo e da nostalgia. Se a arquitetura racionalista foi baseada em simplificação, repetição e protótipos, Lina Bobardi soube introduzir em um suporte estritamente racional e funcional ingredientes poéticos, irracionais, exuberante e irrepetíveis. Reconciliou funcionalidade com poesia, modernidade com mimetismo. Portanto, para o crítico, Lina representa uma das experiências mais originais e significativas entre os arquitetos dessa terceira geração. Destaca ainda que sua arquitetura mantém os valores básicos da arquitetura do movimento moderno: humanismo, projeto social, vontade de renovação formal, construção utilitária, funcionalista, mas com uma característica fundamental: a marca da expressão do trabalho artesanal. O professor Comas também reforça tais características nos trechos. Lina não conecta a modernidade a um conjunto restrito de materiais ou técnicas de construção de ponta. Católica e abrangente em seus gostos, Lina tenta manter a identidade de suas referências diferentes e evita a tentação de pacificar, de fusão, acomodando. O que quer que a arquitetura pode ser é um jogo combinatório e diversificável também. O Instituto Bardi foi criado em 1990 e é sediado na Casa de Vidro atualmente. Seu propósito era promover a cultura e a arte do Brasil, tanto para os estrangeiros quanto para os próprios brasileiros. O casal teve importante atuação no cenário cultural e o Instituto é uma ferramenta para auxiliar a perpetuação do trabalho. Ele disponibiliza o acervo imenso que o casal tinha de informações, documentos e conhecimentos pouco difundidos para o público em geral. Para os amantes de arte e arquitetura, é um dos pontos de visitação mais recomendados de São Paulo. Hoje, o programa do Instituto conta com exposições, vídeos, palestras e conferências que visam disseminar o que Lina e Pietro valorizavam tanto no país: a produção cultural. O Instituto ajuda a movimentar pesquisas e estudos sobre arquitetura, artes plásticas, design, urbanismo e arte popular. Lina Bobardi é, portanto, uma das maiores arquitetas brasileiras, com um legado ímpar para a arquitetura e arte do Brasil, país que a acolheu. Mas mais ainda, o Brasil foi acolhido em suas obras, de maneira que a nossa cultura, nossa vivência e nossa história fossem inseridas nelas através de sua sensibilidade e inventividade.